Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Olá, boa tarde. Encontro com o autor número 8, com uma personalidade muito especial, conhecida no Brasil inteiro, muito elogiada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, não só por ele. Eu me refiro ao professor Oscar Vilhena Vieira, autor dessa obra, A Constituição e Sua Reserva de Justiça, uma teoria sobre os limites materiais ao poder de reforma. Essa obra tem mais de 25 anos, 20 anos aproximadamente, e é reeditada agora em segunda edição, justamente porque o momento em que o Brasil vivia, em 2022, com toda aquela situação de ataque às instituições, ataque à democracia, ao Supremo Tribunal Federal. O professor Oscar Vilhena Vieira é diretor da Faculdade de Direito da FGV São Paulo, uma das instituições mais respeitadas do país, é mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado em Oxford, na Inglaterra, tem mestrado pela Columbia University em Nova York, de modo que, além de ter escrito, além deste livro aqui, que nós vamos conversar sobre o livro, outras obras também reconhecidas no mercado editorial brasileiro. Professor Oscar, muito obrigado por sua presença aqui no Encontro com o Autor da Escola Superior da Advocacia Geral da União. É uma honra recebê-lo. E eu gostaria, a minha primeira pergunta diz respeito à democracia brasileira e o que nós passamos no passado recente. Quão delicado foi o momento e que comparação o senhor faz desse momento com outros momentos que a democracia brasileira esteve perto de sucumbir na nossa história republicana conturbada, eu diria? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, um prazer enorme estar aqui ao seu lado, para que possamos conversar um pouco sobre isso, sobre democracia, sobre Constituição. É uma honra, um privilégio participar dessa série, né? Veja, a democracia brasileira, ela sempre teve, como dizia, puxa, agora sou eu que estou confundindo, mas a democracia brasileira, ela jamais chegou a se consolidar nessa história republicana. Quer dizer, nós tivemos uma história republicana marcada por uma série de interferências. O Brasil passou mais tempo sob intervenção federal e estado de exceção na Primeira República do que em tempo de normalidade. Tá? E depois nós temos aí a ruptura em 30, nós temos a ditadura Vargas que vai se agravando, especialmente em 37. Né? Há um livro muito curioso do Levenstein, que é esse autor importante agora da discussão sobre democracia militante, chama Brasil Under Vargas, que é uma análise de como funcionou o sistema jurídico da ditadura Vargas. Né? Depois, o período de 46 até 64 também foi um período com muitas intercorrências, quer dizer, não se queria dar posse, tem a morte de Getúlio, depois não queria se dar posse a Juscelino, né? Depois você tem a crise com Jânio, depois não se queria dar posse ao Jango. Não queria... Então é um período, uma democracia que eu diria que ela jamais se consolidou, né? Então, de fato, historicamente, o Brasil só vive uma democracia a partir de 1988. Né? E lembrando a esse período, se o senhor me permite interrompê-lo brevemente, lembrando esse período que o senhor menciona de Vargas, 34 com a Constituição, 37 a ditadura,
a frase famosa cunhada pelo ex-governador da Bahia, Otávio Mangabeira, de que a democracia é uma plantinha tenra e que nós precisamos regá-la todos os dias. É uma frase fabulosa. Tem uma frase que eu acho que é semelhante a essa, que aparentemente foi dita logo na saída da Assembleia Constituinte norte-americana, né? E se perguntava, mas afinal, criou-se uma república ou foi criada uma monarquia? Foi uma república se nós formos capazes de cuidar dela, né? De defendê-la. Né? Acho que foi Benjamin Franklin. Foi Franklin que falou essa frase. Então, é muito interessante, quer dizer, a democracia ela não é um dado, a democracia é uma construção. E é uma construção complexa, né? E nós estamos aprendendo isso a partir da experiência de 1988, e ela depende de um número grande de fatores. Desses fatores é evidente que é uma Constituição que estabeleça os incentivos adequados para que as pessoas protejam o sistema político. Né? Mas, eventualmente, aparecem atores descompromissados. Então, a tua pergunta, o Brasil teve outros períodos semelhantes a esse que nós assistimos nos últimos anos? Sim, né? Porque em outros períodos, desde a Primeira República, nós tínhamos pessoas que não estavam devidamente comprometidas com a democracia e, portanto, ameaçaram e, eventualmente, turbaram a democracia brasileira, que é o que, eventualmente, aconteceu nesses últimos anos com um presidente abertamente hostil à Constituição, né? Abertamente hostil aos ganhos da Constituição de 1988, né? E que usou de uma série de estratégias para buscar erudir o projeto constitucional de 88. A cada 7 de setembro... Nós éramos lembrados disso, né, porque há uma certa... se tornou, em alguma medida, ponto comum do debate atual sobre os populismos, né? Nós vimos a palestra do professor Levitsky, em comum, de que as democracias hoje morrem de outra forma, que são sempre processos de erosão. E a minha tendência é achar que, predominantemente, essa onda de autoritarismo se deu dessa maneira. Mas nem todas as democracias morrem dessa forma. E no Brasil, eu acho que o presidente Bolsonaro ele usou de 3 estratégias. A estratégia da erosão, né, uma estratégia de polarização muito forte, mas também ele usou uma estratégia de incitação aos militares para que voltassem ao poder. Né? Então é uma tripla estratégia que eu acho que o Brasil, infelizmente, é marcado. Quer dizer, isso aconteceu em outros momentos. E o senhor já apontou em uma determinada palestra que esse é um fenômeno que toma forma mais recentemente, eu me refiro ao ataque às constituições e às democracias, ou que toma forma não, ou que tem um novo impulso, digamos assim. É o que ocorre na Hungria, o que ocorreu na Polônia, não com tanta ênfase, me parece, e de certo modo até nos Estados Unidos. E o senhor fazia o paralelo de que lá os militares, o Mark Milley, que era o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, né, se aposentou a semana passada, inclusive foi homenageado, ele disse não, quer dizer, os militares lá nunca procuraram incentivar esse tipo de comportamento, né? Essa última onda de populismo que nós vimos, né, eu acho que teve início na Venezuela, se nós quisermos colocar um marco, né, um populismo autoritário, um populismo que provoca erosão institucional. Depois a Hungria, a Polônia, a Turquia. Eu acho que esse processo também se deu em países como os Estados Unidos, o Brasil e a própria Itália, né? Mas com consequências distintas. Né? E, felizmente, nós estamos do lado daqueles onde a democracia sobreviveu. Agora, tem uma peculiaridade do caso brasileiro. Veja, outro dia eu estava num debate e um colega indiano, né? Onde eu perguntava qual é o papel das Forças Armadas. Não, as Forças Armadas não entram nessa discussão. Né? Na Índia, né? O papel das Forças Armadas na Índia. Na Índia, na Hungria não entram, na Polônia não entraram. Nos Estados Unidos nós vimos com muita clareza, uma vez que o presidente Trump provocou as Forças Armadas, elas imediatamente reagiram
de maneira muito contundente com um documento que é fabuloso. São 3 parágrafos, são uma aula de democracia do quanto as Forças Armadas americanas jamais participariam de qualquer processo que pudesse desestabilizar a democracia norte-americana. Então, eu acho que há uma peculiaridade. O caso da Venezuela, onde os militares foram envolvidos, e o caso do Brasil, onde tentou-se o seu envolvimento, mas eles se negaram, mas com muita reticência, né? Quer dizer, eu acho que existem muitos militares que gostariam de ter participado, Uma minoria. mas felizmente o comando, eu acho que colocou, né, o general Tomás, que hoje é o comandante do Exército, teve um papel importante. Né, de não aceitar. Então isso é um amadurecimento, é um subproduto positivo dessa crise, o fato de que o comando das Forças Armadas Brasileiras, que em outros momentos se deixou seduzir por civis, dessa vez não. Mas, veja bem, eu fiz um curso nos Estados Unidos em 95, na Universidade de Delaware, que é até a mesma universidade de Biden, Joseph Biden. E eu tinha uma colega, que ela jovem, japonesa, né, oriunda do Japão, e ela fez uma observação interessante. Ela disse assim, olha, quer dizer, não foi a reinvenção da roda, né? Mas ela disse, olha, esse país fundamenta-se na Constituição. É a Constituição que os une. Quer dizer, parece-me que a sociedade norte-americana tem uma compreensão do papel da Constituição e do que ela representa, porque ela que consegue acabar com os artigos da Confederação, ela não, quer dizer, o processo político, né, dos Founding Fathers, etc. Tal, consegue acabar com os artigos da Confederação e unir um país um país, 13 ex-colônias que se tornaram países, né, soberanos, e se unirem numa federação que é um movimento absolutamente novo. Tinha a Federação Helvética, mas não com tanta proeminência. O senhor concorda com essa análise? Quer dizer, o papel, a consciência que o americano médio, não todo, evidentemente, que o americano médio tem do texto constitucional, da sociedade, o fato de estar há mais de 200 anos em vigência, das eleições desde 1789 com George Washington? Olha, eu acho que sim, é muito interessante isso que você coloca, uma Constituição que se torna mitológica. Tá? Eu acho que ela não nasce mitológica, ela se torna com o tempo. E eu gosto muito dessa parte da história, né? Porque a Constituição é uma invenção humana. Sim. Ela não existiu sempre. Né? O que acontece é quando eles fazem a Revolução e se afastam da Inglaterra, né, há um problema. Como é que nós vamos nos organizar? Né? E a decisão de se organizar é feita por intermédio de uma convenção, e essa convenção gera uma Constituição, que era um termo vacante, era um termo que já existia no vocabulário político, mas não significava isto. No Vaticano se usava a Constituição para determinados atos papais, mas ela adquire, porque ela é uma palavra curiosa, porque ela é um substantivo, né? É uma coisa, mas também é um estado de constituir algo. Né? Então, a constituição do poder, né? A possibilidade de que o ser humano não seja um títere da história, mas que ele constitua a sua própria forma de viver. Eu acho que essa natureza de uma sociedade que toma as rédeas da sua própria história, que constitui a sua própria nação, é algo que foi se transformando com o tempo num mito fundacional. Né? E veja, nem todas as nações passaram por esse processo de forma material. Então muita gente copiou a Constituição, faz uma Constituição. Tem histórias engraçadíssimas, né? O Rousseau foi convidado, olha, faz a Constituição para a Polônia. Ele desceu lá um dia, fez uma Constituição. Poxa, mas isso aqui não está tão bom. Então essa história de Constituições importadas, transportadas, né? Aparentemente o Tiradentes foi pego também em Minas com uma Constituição americana embaixo do braço. Ele queria fazer uma Constituição de natureza americana aqui. Que Rui Barbosa acabou fazendo. Que Rui Barbosa, em alguma medida, terminou fazendo. Né? Então, agora, o que eu acho peculiar, importante, quer dizer, para a gente voltar aqui um pouco para o Brasil, é que a Constituição brasileira, ela não conseguiu esse estado, né, ela não chegou a esse estado de ser mitificado, o que eu acho que é muito bom, porque eu não gosto muito dessas coisas mistificadas. Mas ela é uma Constituição fruta de um embate real. Né? O Ulisses Guimarães, quando está
terminando ali no seu discurso final, ele fala, ela é imperfeita, mas talvez as suas imperfeições sejam a condição da sua própria efetividade. Né? Por quê? Porque aquelas imperfeições eram frutos de embates políticos. É diferente de outras constituições brasileiras, que elas eram até mais formalmente bem acabadinhas, mas elas tinham sido muito mais impostas, seja pelos regimes autoritários, ou seja por uma elite que tinha uma visão distinta do país. Então, a Constituição brasileira ela foi ganhando uma certa densidade porque ela foi sendo empregada pelos grupos de poder no Brasil. Né? Tanto que toda vez que ela é ameaçada e você acha, puxa, agora temos, vamos fazer uma nova, quantas vezes não passou algum desavisado, vamos fazer uma constituinte? Em 5 minutos você sabe que todo mundo se articula, não, outra constituinte não, os nossos interesses estão entrincheirados aí, eu não quero abrir mão disso, então vamos corrigir umas coisinhas aqui e ali, mas a Constituição foi adquirindo uma certa resiliência. Por quê? Porque ela é uma Constituição muito inclusiva dos interesses daqueles que participaram do processo constituinte e depois daqueles que participam da vida política nacional. Ela vai se atualizando, os interesses vão se entrincheirando e, portanto, ela é defendida por uma grande parte das elites políticas, das elites sociais brasileiras. O que não significa que não haja grupos, que eu diria, desleais. Né? Que é o que a gente assistiu, talvez, de forma mais aguda nos últimos 4 anos. Né? O senhor menciona resiliência constitucional, menciona poder constituinte originário, na medida em que alguns tentam, né, uma nova Constituição e tudo mais. Eu acho que isso vem muito ao encontro do seu livro, desse livro, que diz respeito às cláusulas pétreas, né, ou supraconstitucionais, como o senhor chama. Né, como uma parte da doutrina define. Qual o papel das cláusulas pétreas para essa estabilidade, vamos dizer assim, constitucional? Me parece que o senhor menciona isso. Olha, nós tivemos tantas e tantas emendas, mais de 100 emendas, mas nenhuma tentou romper, ou nenhuma é exagero, poucas tentaram romper e elas conseguiram mencionar. Eu já emendo com outra pergunta, se o senhor me permite, que na página 195 o senhor menciona o caso do IPMF em setembro de 93, em que foi a primeira vez que o Supremo foi instado a dizer da inconstitucionalidade de uma emenda com base nas cláusulas pétreas, que era a questão da imunidade recíproca, imunidade federativa. Então, nós temos essas duas perguntas, se o senhor puder, por favor. Então, as cláusulas pétreas também são eu diria, uma novidade, né? Muito embora algumas constituições tragam, mesmo as constituições brasileiras, a República não pode ser alterada, isso. Mas ela não era compreendida como uma cláusula que gerasse poder a alguém de controle daquilo, né? Isso, de fato, veio à luz na arquitetura constitucional moderna com a Constituição, com a Lei Fundamental de Bonn, de 1949. Né? Porque o embate no período de ascensão do nazismo era se a Constituição poderia ser alterada no seu cerne. Então, há um grande debate do Carl Schmitt, do Kelsen, essa coisa toda, e prevalece a noção de que não, a Constituição é neutra em relação aos processos de emendamento. Quer dizer, se a população quiser emendar a Constituição, que emende, nada pode ser feito. Quando termina a Segunda Guerra e os alemães são chamados a fazer uma nova Constituição, eles incorporam essa perspectiva, né, de que talvez seja necessário colocar alguns temas essenciais acima do processo de deliberação. Cláusulas de eternidade. Né? As cláusulas de eternidade, elas são tão importantes, elas são habilitadoras da continuidade do jogo, que elas não podem ser alteradas. O Brasil adota esse modelo em 1988. E acho que adota por uma curiosidade. Quer dizer, o Brasil tem uma tradição de constituições mais rígidas, de 2/3, as constituições democráticas tinham esse padrão para se emendar, né? Mas quando o projeto de 88 vai chegando ao seu fim, o próprio Ulisses Guimarães se assusta com o tamanho e o detalhamento. E ele, em alguma medida, fala, talvez nós precisemos estabelecer uma forma mais flexível de alteração da Constituição, porque
porque certamente cometemos erros aqui. Né? Então há uma certa humildade constituinte de saber que as novas gerações vão precisar corrigir. Agora, isso deixaria o cerne da Constituição muito vulnerável. Daí é que vem a ideia, espelhada sem dúvida nenhuma na experiência alemã, de estabelecer cláusulas pétreas no Brasil tão amplas e orgânicas como a gente teve. Então, no fundo, eu diria, as cláusulas pétreas são fruto de uma desconfiança do legislador constitucional na própria possibilidade de que as gerações futuras colocassem em risco o que lhe é mais fundamental, que é a democracia, a separação de poderes, os direitos fundamentais. Eu acho que essa foi a lógica, e que foi uma lógica muito feliz, porque essas coisas às vezes ficam lá anos, né, com pouca serventia, mas num momento, eu acho que agora, nesses últimos, eu diria não só esses 4 anos, mas mais, desde a crise de 2013, que é uma crise muito profunda do sentimento de 2013, se começa a questionar se essa Constituição ainda vale, se não pode, que tipo de reforma que eu posso ter, mas o que a gente viu na prática é que, embora nós tenhamos 131 emendas, eu acho que essa é a conta do dia, né? Nenhuma delas, né, atacou, vamos dizer, o cerne mesmo do processo democrático brasileiro. Algumas delas atacaram algumas cláusulas pétreas, como essa do CPMF, né? E o Supremo decidiu... Na época era IPMF. IPMF. CPMF foi depois. Né? Que era um tributo... Era um tributo criado no projeto de estabilização econômica, e ele incorria numa tributação sobre os estados. Então houve uma discussão se isso era uma norma tendente a abolir a federação. Eu acho que o Supremo foi muito rigoroso, porque na realidade não, era um tributo muito banal, que se recorria sobre todos, ele não discriminava a federação, ele não era feito com o propósito de acabar, mas o fato é que isso, às vezes, são casos menos relevantes que o Supremo estabelece a jurisprudência e determina qual é o seu poder. E foi neste caso que ele se disse, eu sou o responsável por guardar as cláusulas pétreas e vou exercer essa função. Isso, de certa maneira, levou que, inclusive, um presidente muito hostil à democracia, nunca tenha proposto, acho que a última emenda que buscou criar aquele estado de emergência, que poderia impactar, eu tenho dúvidas, eu acho que aquela é uma emenda que feriu cláusulas pétreas, porque feriu a igualdade da concorrência eleitoral, uma vez que o presidente Bolsonaro pôde gastar mais do que o seu concorrente, evidentemente, num período eleitoral. Gastar muito mais. Muito mais, né? Agora, em geral, eu acho que isso deu à Constituição o que eu chamo de resiliência, ou seja, ela tem um corpo básico de normas que não foi alterado, mas ela tem uma periferia normativa que vem sendo alterada sistematicamente ao longo dos anos, né? Então, eu que sou caipira do interior de São Paulo, a Constituição é um pouco que nem uma vara de marmela, ela verga, mas não quebra, né? Quer dizer, o cerne dela, a estrutura básica dela, se manteve razoavelmente intacta, embora a parte, vamos dizer, das políticas públicas, sobretudo a parte tributária, a parte relativa à distribuição de recursos públicos, é que foi objeto de maior alteração. Mas isso não coloca em risco a democracia. Agora, eu sei que é muito recente, né? Está ainda se processando, mas anteontem, a CCJ do Senado, em 40 segundos, aprovou a PEC, né? Ainda falta passar pelo plenário, pelos 3/5, dupla votação, etc. Tal, a PEC que modifica sobremaneira o funcionamento do Supremo Tribunal Federal. E evidentemente que, não sei se o senhor tem o teor dessa proposta de emenda, mas o senhor vê aí alguma ameaça à normalidade democrática, não vou nem falar democracia, com a ressalva de que eu sei que ainda está muito na origem, né? Muito embrionário, né? Mas eu costumo colocar que o poder ele só existe enquanto uma dimensão relacional. Não existe poder estanque, né? O poder é em relação ao quê? O sistema de separação de poderes brasileiro,
ele é um sistema que vai se conformando na medida em que as forças políticas se ajustam, né? Nós tivemos um momento de grande proeminência do Executivo, né? Com quantidade enorme de medidas provisórias. Governo Fernando né? Henrique, no muitas governo medidas Fernando provisórias, Henrique, que inclusive, desculpa interromper o senhor, dá origem à emenda 3201, que, né, modifica o artigo 62 de forma profunda. O artigo Isso. 62 tinha um parágrafo único, passa a ter Exatamente. 10, 12 O parágrafos. que acontece? No final do governo Fernando Henrique, ele próprio põe limites às medidas provisórias para o governante que virá depois. Ou seja, então você veja que o sistema de separação de poder ele vai se acomodando, ele vai se acomodando em face das lutas entre eles. Né? Eu acho que sempre, eu leio com muito cinismo a ideia de que os poderes independentes e harmônicos, eles são em tensão, eles vivem em tensão. E o Supremo Tribunal Federal teve um papel absolutamente protagonista nos últimos anos, né? Seja na defesa dos direitos fundamentais, da normativa, vamos dizer, progressista da Constituição, seja na defesa das instituições democráticas. E isso causou enorme ressentimento por parte de setores da classe política altamente conservadores ou aqueles que estavam no processo conspiratório. Então, o que eu vejo aí é um processo de retaliação. Né? É um processo de retaliação. Se ele vai ser bem sucedido ou não, espero que não. Né? Mas isso pode sim escalar. Né? Agora, o Supremo poderá entrar nesse braço de ferro ao determinar que algumas dessas emendas ou alguns desses dispositivos das emendas são inconstitucionais. Qual vai ser a consequência desse conflito? Eu não sei. Né? Mas o que eu queria dizer sobre esse projeto em especial é que tem algo nele que não está errado. Ou seja, o controle das decisões monocráticas. Certo. É certíssimo. Certo. Agora, isso já foi feito pelo próprio Supremo. Né, recentemente, através da reforma do seu regimento interno. A ministra Rosa Weber é que liderou esse processo. Né? Então, isso tem uma coisa muito mais simbólica. Olha, nós estamos pondo limite no Supremo. Na realidade, o Supremo já se autolimitou. Por quê? Porque, de fato, não é aceitável que uma corte tenha tanta liberdade para que os seus componentes, individualmente, possam tomar decisões em nome do plenário. Claro. Quer dizer, um tribunal que tem por função dizer a última palavra sobre o direito, ele necessariamente tem que fazer isso de maneira colegiada. Né? Então, eu acho que houve, sim, um processo eu diria, de usurpação, num sentido até não próprio da palavra, mas de apropriação. Das funções do plenário pelos ministros e que tem que ser devolvido para o plenário. Então isso é muito bom. No que diz respeito às vistas, também o Supremo já alterou a regulação para que não possa haver um processo de que os ministros buscam passivamente controlar a agenda do tribunal. Eu não posso pedir vistas e esse processo nunca mais volta. São questões importantes, têm que ser decididas. Então, eu diria, é um processo de retaliação, é um processo de retaliação que tem coisas, inclusive, que não são necessárias, porque já estão incorporadas, mas que ele tem um sentido simbólico de tentar transmitir ao público mais conservador de que o Supremo irá ser encabrestado, né? O que não é correto. É uma resposta aos eleitores mais... Eu acho que sim. Radicais, né? E isso não deve passar, ou se passar, vai passar algo que é exatamente aquilo que já está no regimento, ou seja, não vai alterar em nada o modo como o Supremo procede. E por falar em decisões monocráticas, em colegialidade, eu permito-me uma digressão ou um encaminhamento de natureza comparada. Eu gostaria de saber da opinião do senhor no que diz respeito ao processo decisório em comparação, uma comparação Suprema Corte dos Estados Unidos. Nós sabemos que nos Estados Unidos a Suprema Corte recebe o writ of certiorari e os clerks fazem um filtro, né, uma filtragem e encaminham aqueles que são de maior relevo, né? E isso passa-se ao conference room, né, que os
os juízes, os 9 juízes se reúnem, literalmente a portas fechadas, né? Não entram, inclusive, os clerks, né? Quem vai buscar um documento é o juiz júnior, né? E há um diálogo, né? Há um debate. Né? Se nós fôssemos juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, eu e o senhor estaríamos conversando sobre um determinado processo, sobre um determinado pedido, sobre um determinado certiorari, e chegaríamos a uma conclusão, juntamente com os outros colegas, sem aquele embate no plenário, sem o desconhecido, né? Porque o voto no Supremo é o desconhecido. Né? Inclusive, o Vigílio falou mais ou menos isso hoje nesse evento. Eu pergunto, esse sistema da construção conjunta do voto, da colegialidade que lá é levada, né? Inclusive das decisões per curiam, né? Enfim, qual é a sua opinião, qual é o seu sentimento não, sua opinião com relação a isso? Como é que o senhor vê isso? Eu cada vez mais tenho preocupação de achar que a grama do vizinho sempre é melhor. Né? Eu prefiro que a gente aprenda a cortar a nossa própria grama do que não, vamos comprar uma grama igual a do vizinho, porque a grama do vizinho tem outros problemas, tem outras pragas que a gente não vê, né? Então, veja, o sistema brasileiro de tomada de decisão, ele está, de certa forma, entrincheirado na cultura jurídica brasileira. Né? É o que eu chamaria de um sistema de decisão serial. Né? Você começa do juiz mais jovem para o juiz mais velho e eles vão emitindo a sua opinião e deliberam em público. Né? Isso tem desvantagens, né? Que não há uma possibilidade, muitas vezes, de um efetivo diálogo para a construção de uma solução. Isso. Né? Então, acho que prejudica. Né? Se eu venho com a minha decisão prontinha, organizadinha, 92 páginas escritas, né? Eu leio e dou minha decisão. Aí o outro, a não ser que eu seja de um grau de humildade fantástico, eu vou, puxa, é mesmo, olha o que você está falando aí, faz muito sentido, rasga a sua decisão e... Então, eu acho que o nosso sistema tem esse defeito, né? Que é o defeito de não permitir um diálogo mais frutífero, né, para a construção de uma decisão coletiva. Pequeno, médio ou grande? O defeito? Sim. Não, o defeito, eu já vou chegar lá. O sistema de diálogo, aparentemente, tem bibliografia demonstrando isso, que você forma lideranças que impõem as suas decisões. Né? Então, muitas vezes, você está preso num sistema onde o juiz mais jovem não tem condição de livremente expressar sua vontade. Certo. Eu lembro aqui, quando o ministro Celso de Mello chegou no Supremo, né, e havia uma dominância do Zé Carlos Moreira Alves. Do Moreira Alves, né? E ninguém ousava... Isso é verdade. Todos falam isso. Todos, né? O que aconteceu? Na realidade veio uma dobradinha, porque era Paulo Brossard e Celso. O Celso muito jovem, o Paulo Brossard é um grande tribuno. Então o Paulo Brossard enfrentava o Moreira Alves e o Celso vinha com os argumentos jurídicos. Então veja, isso permite uma oxigenação. Então eu queria dizer, eu acho que o nosso sistema poderia ser melhorado. E o que eu acho que poderia ser melhorado? Nós deveríamos ter um momento onde as partes têm audiências públicas de verdade, porque hoje nós não temos isso. Né? Nós que somos advogados, né? Vocês que advogam intensamente no Supremo, você vai lá, faz uma sustentação oral, mas ele já veio com o voto pronto. Né? Então, o que me parece era, olha, nós desculpa interromper o senhor, nos Estados Unidos não acontece, quer dizer, o hearing é para ouvir, para inquirir, né? Eu digo não, inquirição. O advogado lá tem que saber do que ele está falando, porque ele apresenta o caso, os juízes vão enfrentar, vão questionar, diálogo, vão ter um diálogo que às vezes muito duro, muito irônico. Exatamente. Bom, depois disso eles se recolhem, e aí eles vão conversar. Né? Veja, aí é uma negociação que eles fazem, os clerks trocam, etc. Eu acho que o Brasil poderia adotar um sistema de audiências, não essas audiências públicas, com os advogados. Vamos sentar lá. Fazenda Nacional, a empresa X, vão discutir. Bom, isso daí nomeia-se um relator, o relator
apresenta para os seus colegas, né? Os colegas ouvem. Não pode o relator apresentar no dia do voto. Pois é. Por que tem o relator? Né? Então tem que apresentar antes, aí se começa uma apresentação dos votos, depois de conhecido o voto do relator. Eu acho que a gente podia sofisticar o nosso sistema. Gosto do fato dele ser público, as pessoas têm muita dúvida, não, porque não está... Eu acho que no Brasil não... Acho que é ruim nos Estados Unidos e acho que seria ruim no Brasil se os juízes deliberassem em Câmara. Né? Eu acho que é positivo o fato dos juízes terem que prestar declarações públicas. Isso gera aumento do tamanho de votos, sim. Gera uma série de problemas, mas é melhor que eu saiba por quê. Quando o senhor fala público, o senhor fala o televisionamento também? O senhor não tem nenhuma restrição ao televisionamento? O Eros Grau é visceralmente contrário, desde sempre. Então, primeiro, o público é o público aberto. Sim, aberto. Né? Ora, sobre o televisionamento, eu também sou favorável. Né? Aí me perguntam, mas você é favorável para tudo? Não, eu não sou favorável que o Supremo julgue questões penais, por exemplo. Eu não sou favorável que eu acho que a agenda do Supremo é muito grande. Verdade. Agora, os casos de controle de constitucionalidade, eu não vejo nenhum problema. Né? Acho que, porque daí não tem um réu específico, quer dizer, são grandes teses. Acho que é positivo, desde que você tivesse alguns controles. Por exemplo, os ministros têm meia hora para apresentar o seu voto, porque às vezes você tem lá 7-0, aí o teu ministro vai apresentar o 8º voto. Ele demora 4, 5 horas na leitura do voto, isso não me parece producente. Ele poderia até fazer um voto maior, mas ali, no processo de deliberação, ele teria um tempo, assim como nós, advogados, temos um tempo para apresentar o nosso caso, ele teria um tempo para apresentar a ideia geral do seu voto. Acho que é bom, acho que isso fez bem a uma caixa preta que se abriu, né, para a sociedade brasileira. Agora, tem consequências negativas, os juízes ficam mais expostos, os juízes muitas vezes dão respostas ao público que não era necessária ser dada, mas eu acho que o problema maior, se você me desculpa, não foi a tua pergunta, mas o problema é menos a televisão e mais o número exagerado de funções que foram atribuídas ao Supremo a partir de 1988. Né? A Constituição ampliou por demais, a competência originária é ampla, né? E é uma competência que me parece que o Supremo tem, digamos assim, interesse em manter, porque dá um protagonismo e... Não é? Olha, o Montesquieu não virou um clássico à toa. Quando ele diz que todo mundo que tem poder tende a dele abusar, é evidente, né? Quer dizer, todos são maximizadores de poder. Então, veja, a minha crítica fundamental é essa ideia de que o Supremo, ele congrega funções que em outras democracias do mundo estão divididas em 3 cortes. Né? Você tem uma corte constitucional, que recebe diretamente as ações. Corte de Cassação. Você tem uma corte de cassação, que recebe os apelos das outras cortes, e você tem, no caso brasileiro, uma corte de primeira instância, tanto de direito administrativo quanto direito penal. Quer dizer, todos os processos criminais contra os membros do parlamento ou do gabinete são levados ao Supremo. Todas as ações, mandados de segurança contra o presidente da Câmara, vão para os... Então, isso não tem cabimento. Né? Então, eu acho que se nós separássemos... CPI. Então, o fulano vai lá na CPI, ele entra com habeas corpus no dia anterior... Veja. E sem contar, professor, que numa CPI, você pode ter aí, vamos dizer, 40 testemunhas, quer dizer, 40 testemunhas batendo as portas do Supremo, num caso específico, né? É um habeas corpus preventivo. Preventivo. Não, e tem mais, quebra de sigilo. O cidadão vai lá também, não, o sigilo não é para ser quebrado. Quer dizer, isso aumenta exponencialmente o tráfego de processos. Agora, isso dá ao Supremo um enorme poder. Sim, né? Então, eu acho que foi um erro do Constituinte e que o Supremo não abriu mão e não criou mecanismos de autocontenção. Né? Quando o senhor falava sobre a certiorari, né? O que é isso? É um mecanismo pelo qual a Suprema Corte americana ela recebe 5, 6 mil pedidos de processo, de apelações, vamos dizer, de recurso extraordinário, se a gente fosse usar o nosso sistema como paralelo, e ela vai verificar quantos ela vai analisar. Normalmente ela analisa umas 100, 115 por ano. Então, veja... De 3 ou 4 mil que recebe. Desse universo. Então,
O que acontece é que ela se contém. Ao se conter, o que ela está fazendo? Ela está deixando que o último tribunal que decidiu, que o poder dele prevaleça. Né? Então, no Brasil tem esse mito de que se eu não tiver o recurso ao Supremo, eu estou reduzindo o acesso à justiça. Não, eu estou fazendo que o acesso à justiça se resolva em duas instâncias. Exatamente. Né? Eu acho que a gente precisaria calibrar. Agora, não dá para calibrar no momento em que o Supremo está sob ataque. Sim. Isso não pode ser faca no pescoço. Tem que ser um resultado de um processo que o próprio Supremo participe, como, por exemplo, o ministro Peluso, quando propôs uma emenda que buscava constranger o número de ações que chegassem ao Supremo. Sim, era uma deliberação do Supremo. Não existia crise, o Supremo fez uma reflexão que, infelizmente, o Congresso não aprovou. E agora, né, acha que o Supremo tem poder demais. Então é um pouco... Lembrando de proposta no sentido de uma apresentação de ideias que eventualmente seriam levadas a cabo por alguns dos legitimados à propositura. Né? Eu digo porque o nosso público que nos ouve pode... Né? Agora, nada de todos esses problemas, professor Oscar, ainda assim, eu acho que nós estamos melhores do que os franceses, com o Conseil Constitutionnel, com a sua possibilidade de um controle preventivo, que me parece assodado no tempo, porque uma coisa são milhões de advogados no Brasil analisando o Código Civil com 2.000 artigos e tendo um prazo infinito para tanto, 5, 6, 8 anos, e você estabelecer isso através de uma corte constitucional como a corte francesa, que não é do judiciário, mas faz o papel de, e tendo um prazo de 90 dias, 120 dias, 180 dias. O que o senhor acha Eu achei ótima a sua colocação, porque a ideia de que o controle abstrato, mesmo o posterior, ele dá conta de todos os problemas, não é verdade. Quem advoga e quem já olhou a intrincalidade de um processo, é quando você olha no detalhe que você descobre as coisas. Né? Então, o ministro, meu herói, Sepúlveda Pertence, né? Ele era um defensor muito forte do não amesquinhamento do controle difuso. Né? Porque ele fala, é no detalhe que você vai perceber. Né? Para uma ação direta de inconstitucionalidade, você perde coisas. Né? E se você fala, não, essa norma é totalmente constitucional, não é, porque naquela circunstância talvez ela tenha uma inconstitucionalidade. Então eu acho que o Brasil tem um sistema muito sofisticado. Eu acho que é bom isso. Nós temos um sistema que todo juiz entende que ele tem um papel, que ele pode deixar de aplicar uma determinada norma se ela infringir a Constituição. Agora, o que o Brasil tem custado a montar é um sistema da autoridade jurisprudencial. O precedente, né? A questão do precedente. De que forma os tribunais inferiores e o próprio Supremo segue os seus precedentes. Né? Quer dizer, infelizmente, as súmulas vinculantes não foram capazes de resolver esse problema. Né? A arguição o senhor tem um diagnóstico? Por qual razão? Olha, acho que a primeira razão é de natureza da cultura jurídica. Quer dizer, nós não temos o princípio chamado stare decisis, né? Que é o princípio inglês que os americanos importaram, que é um caso, quando ele vai ser julgado, ele deve ser julgado à luz de um caso anterior. Semelhante, né? Que tem autoridade. Para você não respeitar a decisão anterior, você tem que demonstrar que aquele caso se distingue ou que a decisão anterior foi equivocada, profundamente equivocada. Né? Então, eu acho que nós não importamos. O Rui, quando fez a Constituição americana, se esqueceu de que aqui nós tínhamos uma outra cultura. E nós, ao longo dessa trajetória, não fomos capazes de reordenar isso. Acho que o ministro Gilmar tinha muito essa percepção, quis, com a reforma do judiciário, com a emenda 45, ele quis organizar isso, acho que melhorou bastante. Né? O ministro Luiz Roberto Barroso tem agora, né, a identificação da tese. Ele, pelo menos, pela primeira vez na história brasileira,
quando você toma uma decisão, você tem que identificar qual é a tese. Com a tese. Para que nós saibamos, olha, é disto que se trata, é esse o caso que está sendo decidido. Porque senão fica uma confusão. Né? Vamos pegar a célula-tronco, foi um processo que eu participei integralmente, muito diretamente como advogado, e eu brinco sempre com os meus alunos. Eu falei, bom, mas e aí? Qual é o precedente que resulta desse caso? Não, eram 11 votos distintos, cada um com uma justificativa, cada um com uma razão, não faz precedente. Então eu acho que a gente tem que ter uma cultura do precedente. Eu acho que mais do que um mero desenho institucional, é isso que o Supremo começa a fazer agora. Olha, eu tenho que identificar as teses, e aí a partir daí eu começo a levar em conta a tese, eu começo a estabelecer as distinções entre um caso e outro, né? Então eu acho que esses são problemas operacionais que estão ligados, se você me permitir, ao que o Sérgio Buarque de Holanda falava da dificuldade do Brasil lidar com a norma geral. Porque não ter precedente significa que isso há maior discricionariedade para que os juízes decidam cada caso de uma forma. Né? Isso é ruim, porque isso viola um princípio geral de justiça de que situações iguais deveriam ser tratadas de forma igual. Eu acho que a gente tem que avançar muito nisso. E tanto é verdade que o efeito vinculante na ADI foi implementado justamente por conta, né, dessa resistência, né, e a súmula vinculante também. E aí, com uma e com outra, ainda assim, nós não conseguimos estabelecer a questão do precedente, a respeitabilidade ao precedente, ou a aderência ao precedente. Porque o que se percebeu é que a súmula também, ela não é um precedente, ela é uma, eu brinco, é uma tirinha, né? É verdade. Que o importante de um precedente é você entender quais as razões que levaram aquele caso, quais eram os fatos que levavam aquele... Portanto, a decisão deste caso, ela tem um lastro, né? A súmula vira uma coisa automática que pode engessar o judiciário, né? Então, eu acho que a súmula, ela ajuda, mas ela não dá conta do problema. A gente precisa criar uma cultura do precedente. Eu vou recorrer, que é meu tema preferido de pesquisa, talvez o único tema que eu conheço um pouco, é a questão do direito norte-americano e das decisões, fazer um paralelo com o direito brasileiro e ouvir a opinião do senhor, que é muito importante. Seja pelo estudioso que seja por ter feito mestrado numa universidade de ponta, como a Columbia University, que fica em Nova York. Observe que com o fim da Guerra Civil e com a morte de Lincoln, salvo engano, quem assume é Andrew Jackson, e era um homem sem comprometimento, seja lá quem tenha assumido, mas tenho quase certeza que foi o Andrew Jackson, sem comprometimento com a reconstrução, com tudo aquilo que Lincoln imaginava levar a cabo. E com isso vem as Jim Crow Laws, né? As leis discriminatórias, etc. e tal, e aquela decisão da Louisiana de 1896, dos trens e tudo mais, que estabelece a doutrina do separate but equal, que é desculpe a expressão, mas uma canalice, não é verdade? E isso dura 1896, Plessy versus Ferguson, né? 1896 até 1954. Onde é que eu quero chegar? Quer dizer, a discriminação estatal, com as bênçãos do Estado, nos Estados Unidos, ela é terminada, né? Ela é finalizada, ela é extinta, ela é supressa por decisão judicial, que é o caso Brown versus Board of Education, de 1954, é tomada por um juiz conservador, né? Pelo menos de formação conservadora, que é o ex-governador da Califórnia, Warren, né? Earl Warren, né? E isso, tentaram impeachment, tentaram não, né? Mas outdoors, né? E tal, e aquela pressão toda. Então, 1954, finda. Eu tenho uma entrevista no Conju que eu digo que sem Brown versus Board of Education não haveria Barack Obama. Ou pelo menos não haveria, né? Você adiaria aí por muito tempo. Então, a doutrina do separate but equal, ela acaba com uma decisão judicial.
Aí já, rapidamente, o aborto, em 1973, com Roe versus Wade, tudo bem que foi superado por Dobbs versus Jackson em 24 de junho de 22, né? Mas em Roe versus Wade, a Suprema Corte, com base no voto do juiz William Douglas, fundamentado na questão da privacidade, diz: é constitucional por força da história constitucional, desde a história constitucional inglesa, do common law, e da questão da privacidade, e o Bill of Rights, tudo mais. Eu pergunto, nós não tivemos isso aqui no Brasil. Eu quero dizer o seguinte, nós não tivemos decisões dessa magnitude mudando a cultura política e social do país, como tivemos em Brown versus Board e tivemos em Roe versus Wade. E ainda assim nós temos uma intolerância com o Supremo Tribunal Federal. Como o senhor vê isso, professor? Eu acho que é muito importante isso que o senhor está colocando, né? Veja, os temas centrais pelo qual o Supremo tem sido criticado pela extrema-direita, normalmente foram decisões do legislador. Quem criou o Estatuto de Desarmamento foi o legislador. Quem criou a ação afirmativa foi a administração no Rio de Janeiro, depois foi o legislador no âmbito federal. Né? Quem criou o Código Florestal foi o legislador. Né? Quem estabeleceu a demarcação das terras foi a Constituição, diretamente. Então, na realidade, o Supremo no Brasil ele tem muito mais um papel de defender as decisões do legislador do que em questionar as decisões do legislador. Né? Ele foi um guardião, não só da Constituição, mas um guardião do legislador. Né? Agora, ele tem casos onde ele se comportou dessa maneira. Né? Por exemplo, duas pessoas da mesma orientação sexual, elas querem construir uma família, né? Elas querem viver, E por que elas estão privadas disso? Elas não são humanos como os outros? Ah, não, porque a lei diz que não pode casamento entre homem e mulher. Bom, o Supremo diz, olha, se é uma minoria discriminada historicamente, e se ela está sendo privada de exercer o mesmo direito de que uma outra pessoa pode exercer, então ela expande. Né? Então eu acho que é razoável que ela faça assim. E é necessário que ela faça assim, porque é uma causa minoritária. E a maioria quer impor o seu dogma, privando o outro do direito. É isso que me parece que é fundamental a gente entender. O Supremo não é ativista quando ele faz isso. Ele simplesmente está dizendo, olha, tudo aquilo que você quer para você, aceite para o outro. Por que a sua visão religiosa de mundo, ela vai se impor e privar o outro de um direito fundamental? Então, isso é que me parece que o Supremo é muito mal compreendido por parcela da população, porque ele faz muito mais defender o legislador, né, do que derrubar decisões. Agora, lógico, quando a gente olha as decisões, especialmente dos governos, quer dizer, uma grande parte das decisões do Supremo declarando inconstitucional são leis estaduais. Sim. Né? Sim. Que às vezes são leis muito absurdas, leis inconstitucionais, claramente. Em temas grandiosos, eu não me lembro do Supremo ter derrubado uma questão que foi maturada, que foi... Não, tem muita medida previsória, porque daí faz aqueles... né? Sem a relevância e urgência. Sem a relevância e urgência, e às vezes tem as gambiarras, tem os jabutis que você coloca ali. Então, na realidade, o Supremo é injustiçado. E muitas vezes ele também age no vácuo, quer dizer, muitas vezes o corpo político não quer fazer aquilo, porque aquilo custa. Acho que a questão do casamento homoafetivo é isso. Os parlamentares não querem resolver isso, porque isso custa demais resolver. Então deixa o Supremo fazer, vai delegando para o Supremo. Eu acho que isso há uma incompreensão, sim. A questão do aborto, inclusive... É uma delas. É uma delas, né? E há uma queixa muito grande agora de que, né, o voto da ministra Rosa e tudo mais. E o curioso é que o Brasil
das democracias, é um dos últimos, me parece, corrijam se eu estiver equivocado, que ainda mantém a ilegalidade do aborto. Né? Tudo bem que houve um retrocesso nos Estados Unidos, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos não disse está proibido o aborto. Ela disse, olha, isso é uma questão dos estados. Né? E eu concordo também, quer dizer, a questão do aborto, ela precisa ser talvez explicada de uma maneira mais razoável. Eu posso ser contra, eu posso ser a favor do aborto. Agora, a criminalização do aborto, ela não tem tido nenhum impacto em reduzir o número de abortos. Sim. Ela tem tido um impacto em deixar as mulheres mais vulneráveis a tratamentos que muitas vezes são perversos e não asseguram que o feto, como é que você descreve, ele vai ter a sua integridade protegida. Né? Então nós marginalizamos, deixamos que isso ocorra, né? Simplesmente por um dogma. Né? Não seria melhor, como a Alemanha? A Alemanha, o que ela decidiu? Olha, realmente existe um interesse legítimo do feto. Né? Nós protegemos o interesse legítimo do feto, não pela criminalização. Nós temos um programa, as mulheres vêm, elas recebem consultas, são explicados para elas quais são os benefícios se elas quiserem levar a maternidade. Bom, e se no final ela decidir fazer o aborto, nós lamentamos, mas eu não vou criminalizá-lo. Ou seja, o Estado estabeleceu uma política pública de proteção ao feto. Por quê? Porque no nazismo houve eugenia, eles têm um histórico em que eles decidiram diferente da Suprema Corte americana. Agora, não é uma solução que promove a marginalização, os maus tratos das mulheres, um número de acidentes terrível, um número de mortes de mulheres, e também não protege o feto. Então, veja, eu acho que tem soluções que são intermediárias e que não estão muito colocadas, e o Brasil age com um grande cinismo em relação a isso. Ele prefere dizer que ele está proibindo, mas de fato as mulheres estão realizando porque tem necessidades de realizar e cada uma é juíza da sua necessidade. Né? Então eu acho que tem um problema aí de comunicação sobre aborto. Né? Para concluir, professor, no livro A Constituição e Sua Reserva de Justiça, o senhor cita o professor Nelson de Souza Sampaio, foi da Universidade Federal da Bahia e tudo mais, e me parece que ele tem uma contribuição rica, razoável, à questão dos limites materiais implícitos. O senhor atribui a ele um certo protagonismo? Eu não sei se o senhor estudou, ou tem algum outro autor que tenha desenvolvido. Eu sou da Universidade Federal da Bahia, então lá ele é meio que, não digo endeusado, mas muito citado como tendo uma contribuição maiúscula nesse sentido, né? Eu acho que ele tem sim, tanto que para mim foi uma surpresa quando me deparei com o livro, né? São 2 livros que eu me deparei, que eu não conhecia já estava quase terminando a pesquisa e me chegou, né? Ou eu me deparei, isso é uma falha minha, não é uma falha de outras pessoas, né? Um livro do Oswaldo Aranha Bandeira de Mello e um livro do Nelson de Souza Sampaio, né? Sampaio. E claramente o livro do Nelson de Souza Sampaio é um livro muito avante do seu tempo, né? E ele já tinha esta preocupação, que certamente era uma preocupação que ele detectou a partir da leitura do debate de Weimar. Né? Porque como não existiam cláusulas pétreas na Constituição de Weimar, há uma discussão se não há implicitamente né, determinados valores que, se alterados, põem fim à própria Constituição. É a ideia, né, também do Lincoln, já que você citou, de que a Constituição não pode ser um pacto suicida. Né? Ela não pode prever e possibilitar a sua própria morte. Então, eu acho que ele tem um papel fundamental nesse debate, mas que depois passou desapercebido. Um pouco porque, não, mas aqui quando vai dar golpe, eu lembro até na minha banca, na banca de qualificação, o meu querido professor Boris Fausto, ele falava assim, os caras, eu acho que você se preocupa demais com isso, porque no Brasil a gente dá golpe, não tem essa de fazer emenda que altere. Ele tinha razão na história. Agora, mudou. Quer dizer, isso hoje, por que o livro está sendo publicado hoje?
porque a estratégia de erosão constitucional, embora o golpe esteja lá na gaveta à disposição também, é a estratégia da erosão. Neste momento é que as cláusulas pétreas se tornam cada vez mais relevantes. E a gente vai ver agora, quer dizer, tudo que nós estamos assistindo hoje no embate entre o Congresso e o Supremo, né, os limites, eu acabei de sair do Supremo agora, onde estava falando o presidente do Senado, o presidente da Câmara. Não, nós estamos aqui para reforçar nossa submissão aos princípios fundamentais da... Então, tem cláusula pétrea, eles sabem o que eles não podem fazer. Né? Então, eu acho que foi uma medida adequada do legislador constituinte de 1988, né, de estabelecer esse rol, um rol que é, eu diria, de limitações habilitadoras, porque são limitações que permitem que nós não limitemos as gerações futuras de ter a mesma oportunidade que nós temos de deliberar sobre o nosso presente. Né? Então, é uma coisa muito, muito favorável. Acho que é um mecanismo que tem funcionado bem na Alemanha, que tem funcionado bem na África do Sul, que tem funcionado nas cláusulas implícitas na Colômbia. Então, talvez tenha vindo para ficar. Né? Nas democracias mais modernas, elas vão estabelecer algumas limitações ao legislador constituinte para que ele não possa usurpar as gerações futuras do seu direito de viver a democracia. Muito bem. Professor, muito obrigado. Eu quero deixar à vontade para as suas considerações finais. Agradecer muito a sua participação enriquecedora, e eu tinha certeza que seria dessa forma. Recomendo a leitura, é um clássico, e quem diz não sou eu, quem diz é o ministro Luiz Roberto Barroso, que é um dos maiores juristas que já passaram pelo Supremo Tribunal Federal, ninguém tem dúvida disso. Então, o ministro é autor da introdução, do prefácio, da apresentação a este livro, e a entrevista, esse bate-papo, demonstra muito bem quão preparado e o conhecimento vasto e amplo do professor Oscar Vilhena no que diz respeito às questões constitucionais e de ciência política que ele navega tão bem. Professor, por favor. Bom, eu queria agradecer, né? Infelizmente não vou concordar com todos os elogios, né? Mas eu acho que o livro é uma exploração de um problema. Né? É um problema grave, da forma como, em determinadas circunstâncias, a maioria pode perder a razão e se deixar levar por algum tipo de paixão antidemocrática. Né? E como é que nós protegemos a nossa democracia desses ciclos autoritários? Eu acho que o livro é sobre isso, e nós vivemos isso. Né? Nós estamos passando por uma circunstância onde há um certo afastamento, né, da lealdade constitucional. Então, como é que nós nos protegemos nesse momento? O livro é sobre isso. É evidente, como qualquer peça doutrinária, é uma proposição e que ela vai ser implementada e aperfeiçoada por aqueles que tiverem a responsabilidade de fazê-lo. Muito bem. Muito obrigado, viu? Eu te agradeço, um privilégio, uma honra estar aqui. É isso. Então, com essas considerações do professor Oscar Vilhena, nós encerramos o nosso Encontro com o Autor número 8, lembrando que ele também está disponível, além do YouTube, ele está disponível como podcast no podcast de sua preferência. Muito obrigado.